E aí, seus safainos do demônio, do demônio, do demônio. Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno, amigos. Vamos ler uma matéria aqui, frescuzinha, do Lauro Jardim o Globo, ô senhor. Vamos lá. Credores acusam Vasco de alterar na surdina plano da recuperação judicial já acordado e ameaçam rejeitá-lo. E o que diz o clube? O clube diz que as alterações são normais e necessárias para atender exigências legais, interesses das partes e viabilidade econômica. Lembrando que o Ministério Público já disse que o Vasco tem que alterar todo o seu plano para depois o Ministério Público analisar novamente. Credores trabalhistas acusam o Vasco de alterar o plano de recuperação judicial já acordado entre as partes e suprimir na surdina, irmão, ô senhor, isso é coisa de demônio, na surdina aqui, ó, uma cláusula que permite novas adesões a mediações. A Comissão de Credores notificou o Cruz Maltino por protocolar um aditivo sem a cláusula em questão e sem qualquer justificativa. Segundo o grupo, a mudança contraria as negociações realizadas e expõe os integrantes da comissão antes os demais credores trabalhistas que haviam concordado com os termos. Ainda de acordo com a comissão, a cláusula altera significativamente o pactuado e fragiliza de maneira ponderante a relação estabelecida. Na notificação feita no final de agosto, os credores cobram que o Vasco reconsidere os termos do aditivo apresentado, sob risco de rejeitarem o plano da RJ. O Vasco alega que negociações fazem parte da recuperação judicial. Só que assim, essas negociações já não foram feitas lá atrás? Já não foram feitas há muito tempo, desde que esse plano está rolando? Enfim, vamos lá. Com cada lado defendendo seus interesses, sem que isso represente impasse. É sim um impasse, é sim. E afirma que alterações no plano são normais e necessárias para atender exigências legais, interesses dos credores e viabilidade econômica do clube, garantindo o pagamento efetivo. O assunto foi pauta de uma reunião acalorada na última segunda-feira, entre integrantes da comissão e advogados que representam o clube. Quem acompanha de perto as tratativas afirma que a temperatura subiu no encontro, mas o Vasco tem se mantido irredutível. Olha isso! Rapaz, senhor. Diante da postura do clube, a comissão ameaça não aprovar o plano, que precisa ser submetido a uma Assembleia Geral de Credores para ser votado. Se não houver objeção, ele é homologado pelo juiz. Do contrário, se credores reprovarem, pode-se encaminhar até para uma falência. A hipótese não é rechaçada por credores, que classificam a situação do Vasco como periclitante. Olha só, os credores classificam a situação do Vasco como em perigo, periclitante, em perigo. Meu senhor, cara, conforme previsto no plano, credores trabalhistas que participaram de uma mediação feita pela FGV e aderiram aos termos receberiam seus créditos em até 10 anos sem deságio. O plano inicial previa a adesão futura a outros credores, o que foi retirado no aditivo. Ao todo, o Vasco tem quase 600 credores, sendo 257 trabalhistas. A dívida total estimada pelo clube em fevereiro girava em torno de 1,4 bilhão.
Em nota, a Comissão de Credores Trabalhistas afirmou que foi surpreendida com o plano aditivo apresentado nos autos da recuperação judicial, alterando pontos sensíveis que foram previamente negociados. É o MOVE, irmão, é o MOVE, ô senhor! Disse ainda que a postura do Vasco de alterar sorrateiramente, como um demônio, o plano não condiz com as condições negociadas com a comissão, tampouco com as declarações do presidente Pedrinho, que iria pagar todos os credores trabalhistas. O grupo acrescentou que, diante de tais fatos, a Comissão de Credores Trabalhista considera que o plano de recuperação judicial do Vasco está muito próximo de uma reprovação. Já o Vasco disse que priorizou os créditos trabalhistas, realizando 187 sessões de mediações, firmando 257 acordos e um pré-acordo com credores concursais do RCE trabalhista, todos homologados e incorporados ao plano de recuperação judicial. O clube, por meio das diretorias administrativas do Vasco e da SAF, classificou as alterações no plano como normais e necessárias para atender exigências legais, interesses dos credores e viabilidade econômica do clube, garantindo o pagamento efetivo. Sobre a reunião de 1º de setembro, o Vasco afirma que prestou esclarecimentos, mostrou disposição para analisar pleitos e reafirmou sua boa-fé e compromisso com uma reestruturação responsável e equilibrada. Então é isso, meus amigos. Segundo matéria aqui do senhor Lauro Jardim, do grupo O Globo, os credores, sim, já visualizam reprovar o plano de recuperação judicial do Vasco. O que significa que, se isso realmente acontecer, Vasco SAF e Vasco Associativo podem, sim, entrar em falência. Então, assim, eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. E assim, hoje ter a oportunidade, né, de poder fazer parte de uma candidatura escolhido por um grupo de apaixonados pelo Vasco, um grupo de vascaínos apaixonados, pessoas muito bem capacitadas. Wellington, ontem o Vasco da Gama viveu um dia que certamente ficará marcado na nossa história. O presidente Jorge Salgado, nos Estados Unidos, assinou um memorando de entendimento com a 777, um grande fundo americano com mais de 9 bilhões de dólares em ativo, com participação em 50 empresas, 15 delas na área de esporte, mídia e entretenimento. E esse memorando de entendimentos garante um aporte da 777 na SAF do Vasco da Gama. Uma parceria de longo prazo, uma visão de recolocar o Vasco da Gama no seu lugar de protagonista do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Recursos que vêm para dar capacidade de investimento ao futebol e também para liquidar 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. Para liquidar 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. Em matéria da Globo, no dia 12 de 9 de 2023, mostra que em 2 anos o Vasco pagou apenas 45,2 milhões em dívidas ao regime centralizado de execuções. Mecanismo ao qual o Vasco é obrigado a pagar 20% de sua receita corrente mensal. Isso quer dizer que, na média anual, o Vasco paga 22,6 milhões ao ano. Temos mais 4 anos de RCE para pagarmos, no mínimo, 60% da dívida do clube. 420 milhões mínimos, porque a dívida é mais de 700 milhões. Se a gente mantiver essa média, a gente paga apenas 135 milhões de reais, o que não é nem 20% das dívidas totais que o clube possui. E aí o que acontece? As dívidas do Vasco associativo, que hoje as dívidas são da associação, toda a dívida do clube associativo passa para a Vasco SAF na sua integralidade. E aí a SAF terá que pagar de uma só vez toda a dívida do Vasco restante, algo em torno de 565 milhões, se mantiver esses 20% de pagamento do RCE. Não feito o pagamento,
qualquer credor pode pedir a falência da Vasco SAF, porque é uma Eu fico com empresa. receio, eu até comentei isso numa live que eu participei, no caso do Vasco, por exemplo. Né? Ok, estou falando hipoteticamente porque eu não conheço os detalhes lá dentro do clube, ninguém conhece. Né? Ok, o planejamento é virar uma SAF com 100% do clube, eu vou captar recursos por meio da debênture de fute e tal, beleza, ok. E vou me beneficiar desses 6 anos de contas tranquilas e desses 6 anos que eu vou pagar as dívidas que eu tenho com 20% do meu faturamento. Então ninguém vai me incomodar. Eu vou ter 80% para gastar e 20% para pagar. E se nesses 6 anos eu não conseguir pagar as dívidas? Se eu pagar até 60%, eu ainda ganho uma colher de chá de mais 4 anos para continuar pagando. Mas se eu não pagar nem 60% do total, as execuções vão voltar todas. E com um detalhe, no caso de uma entidade empresarial, um credor pode pedir a falência. Aí pode vir um credor, pedir a falência do Vasco SAF, que é aquele CNPJ SAF, faliu, acabou, vai ter que começar do zero. Aí vai voltar lá para a terceira do Carioca, segunda do Carioca. Mas volta do zero como SAF também, doutor? Não necessariamente. Aquela SAF, né? Vamos falar, aquele CNPJ, ele morre, o clube não morre. Só que a lei da SAF, ela prevê um caminho de ida. O clube pode, nos termos do artigo 2º, virar SAF, aquele novo CNPJ, ele herda os ônus e os bônus da associação. Os bônus são as posições desportivas, né? Então ele herda. Agora, não existe caminho, opa, deu errado, deixa eu voltar a ser associação e disputar aqui. Não. Se aquele CNPJ morrer, ele for o sucessor, ele morreu, até o clube Vasco pode refundar o Vasco. Mas vai refundar o Vasco igual o Rangers da Escócia. Voltando lá atrás. Não sei se as pessoas contam, se der errado, daqui a pouco não vão deixar o Vasco quebrar, né, um clube desse tamanho, vão criar uma nova lei. Pode ser que eles estejam contando com isso. Mas não é certo que vai acontecer. Para liquidar 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama.